Bom, vamos destrinchar isso. Tem uma ilusão que é extremamente perigosa e quase universal que a mente humana simplesmente adora criar. Uhum, é verdade. É aquela certeza íntima, sabe? Aquela convicção inabalável de que se de repente a gente tivesse recursos financeiros infinitos, todas as nossas falhas de caráter simplesmente desapareceriam num passe de mágica. Sim, é uma fantasia muito sedutora. Demais. É a ideia de que o dinheiro ilimitado não traria ganância nenhuma para a nossa vida. Pelo contrário, traria uma generosidade extrema, um equilíbrio perfeito. E é exatamente isso que nós vamos investigar no nosso mergulho de hoje. E o material que a gente tem para isso é muito rico. Fantástico. Nós temos em mãos trechos de uma transcrição bem reveladora de um vídeo chamado TS1046, O Engano das Riquezas. Isso vem lá do canal Ellen White Áudio em português. Exato. O centro desse estudo, o nosso foco aqui, é a trajetória de uma mulher que, historicamente, é identificada apenas como Irmã M. Uma figura bem emblemática. Muito. E só para alinhar as expectativas de quem nos acompanha, a nossa missão nessa análise profunda de hoje não é, dar dicas de investimentos financeiros, nem fazer um debate puramente teológico. Não, de forma alguma. O nosso objetivo é dissecar um estudo de caso comportamental impressionante. Nós queremos entender a psicologia por trás de uma mudança drástica de vida. Como é que uma alteração radical na quantidade de recursos, de dinheiro disponível, pode reescrever a essência de um ser humano de forma implacável? O que é fascinante aqui, e que já salta aos olhos logo de cara, é a inversão completa de uma expectativa que é muito bem estabelecida na nossa sociedade. Como assim, inversão? Que, historicamente, e até por uma questão de puro instinto de sobrevivência mesmo, a gente costuma ver a pobreza, a falta de recursos e a privação extrema como as grandes provações da experiência humana. Ah, sim, com certeza. A narrativa padrão, né? Isso, a narrativa dita que a escassez é o grande teste de fogo do caráter de alguém. Do tipo, vamos ver do que essa pessoa é feita quando ela não tem nada. Uhum. No entanto, o material que nós estamos explorando hoje propõe o absoluto inverso. Existe um argumento ali, construído com uma clareza que chega a ser meio perturbadora, de que a prosperidade e a abundância são testes infinitamente mais perigosos. Muito mais insidiosos, né? Exatamente. São armadilhas muito mais difíceis de serem superadas mantendo a integridade intacta. É muito mais fácil perder a bússola moral quando se tem tudo do que quando não se tem nada. E isso bate de frente com aquela falsa sensação de superioridade moral que a falta de opções muitas vezes cria na mente da gente. Bate de frente e destrói essa ilusão, né? Pois é. E para a gente entender como essa ilusão se sustenta na prática, a gente precisa voltar no tempo. Olhar para o ponto de partida da trajetória da Irmã M. O início de tudo. Isso. O cenário inicial dela é o que nós podemos chamar de o pedestal da pobreza e a armadilha do julgamento. Porque os primeiros anos da vida dela, segundo o relato, são descritos como um ambiente de extrema dificuldade. Uma privação brutal mesmo. Uma luta diária pela sobrevivência. Uma luta pesada. Ela é apresentada no texto como uma figura de espiritualidade muito fervorosa. Era alguém que, nas palavras da fonte, aguardava e amava profundamente o aparecimento de Cristo. Era o grande foco dela. Só que o cotidiano dela era implacável. Tinha dias em que o sustento básico, tipo a comida para os próprios filhos, era uma incógnita absoluta. Nossa, esse é um nível de estresse que a maioria nem imagina. Total. O futuro parecia apenas uma tela sombria. Era incerto. Uma aflição diária esmagadora. E é fundamental notar como a mente humana opera sobre esse tipo de pressão, porque sem o conforto material, a busca por refúgio tem que acontecer em outro lugar. Não tem jeito. Uhum. No caso da Irmã M, o conforto divino se tornou esse porto seguro. Ela encontrava o que os relatos lá chamam de raios de luz de Deus, e ela considerava isso um tesouro preciosíssimo. O único tesouro que ela tinha, na verdade. Exato. E até esse ponto da narrativa, a gente tem aquela imagem bem clássica, quase romântica, sabe? De uma fé inabalável que é forjada ali na fornalha da necessidade extrema. Verdade. A dependência dela do sagrado era absoluta porque a rede de segurança terrena, conta bancária, o apoio material, isso simplesmente não existia. Não tinha para onde correr.
Mas aí a trama ganha uma densidade psicológica muito impressionante quando a gente observa a relação dela com o mundo exterior. Ah, sim. Especialmente o olhar dela para as pessoas que tinham dinheiro. Isso. O julgamento dela. E é aí que o comportamento dela começa a revelar umas fissuras ocultas bem interessantes, porque ela olhava para os ricos, para aqueles que, né, detinham os bens deste mundo, e o que ela enxergava? Ela não via só pessoas com dinheiro. Não mesmo, a perspectiva dela não registrava só o poder aquisitivo. A visão dela era filtrada por um julgamento moral muito, muito severo. O texto diz que ela via mesquinhez e avareza. Palavras fortes, fortíssimas. Ela via indivíduos que, na cabeça dela, fechavam deliberadamente o coração ao clamor dos necessitados. E o mais louco é que ela não guardava essa condenação só para ela. Ela falava isso aos quatro ventos. Falava. Havia uma promessa verbalizada ali, uma afirmação cheia de convicção. Ela garantia para todo mundo que quisesse ouvir que, se ela estivesse naquela posição de privilégio financeiro, ela daria exemplos maravilhosos ao mundo. Claro que diria. É muito fácil dizer isso. Ela prometia que jamais seria avarenta, que ajudaria a todos e que os recursos que ela tivesse seriam canalizados exclusivamente para propósitos nobres e divinos. Sabe que essa postura expõe um mecanismo de defesa muito interessante e bem comum também. Qual? A psicologia humana tem uma tendência formidável de mascarar o ressentimento social ou até frustração pessoal usando uma roupagem de alta moralidade. Ah, interessante. A pobreza da irmã M mantinha ela genuinamente dependente daquele conforto espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma escassez colocava ela numa posição meio ilusória de superioridade moral, entende? Entendo. Como se ela fosse melhor por ser pobre. Isso. É uma dinâmica perigosa. Quando não existem meios físicos, ou seja, dinheiro, para cometer determinados erros ou excessos, torna-se muito fácil declarar imunidade absoluta contra eles. Faz todo sentido. O julgamento super afiado que ela proferia contra os ricos não era só uma crítica social construtiva. Funcionava muito como uma ferramenta de elevação do próprio ego. Para ela se sentir bem consigo mesma. Exato. A falta de poder financeiro era compensada psicologicamente por um suposto poder moral inatingível. Sabe que isso lembra perfeitamente? O quê? É a clássica dinâmica do passageiro no banco do carona durante uma tempestade terrível. Ai, eu adoro essa analogia. Imagina só a cena. A estrada está completamente escorregadia. A visibilidade beira o zero. Chove torrencialmente, sabe? E o motorista está lá, tenso, com as duas mãos cravadas no volante, tentando desesperadamente não perder o controle do carro e não bater. Um estresse gigante. Gigante. E enquanto isso, no banco do carona, ali no seco, no conforto da total falta de responsabilidade sobre os pedais, o passageiro está fazendo o quê? Criticando cada milímetro de decisão. Como sempre. Ele fala tipo, nossa, você freou muito rápido, deveria ter virado antes, olha como você é imprudente. O passageiro tem a mais absoluta e inabalável certeza de que se ele estivesse ali no volante, ele conduziria o veículo como um piloto profissional e super benevolente. Mesmo sem nunca ter dirigido numa tempestade daquelas. Mesmo sem jamais ter tocado numa direção naquelas condições. A irmã M estava confortavelmente sentada ali no banco do carona, da riqueza, apenas ditando regras morais para quem estava dirigindo. Perfeito. E isso obriga a gente a levantar uma questão. Será que essa postura de juiz implacável já não escondia, bem lá no fundo, um orgulho silencioso? Um orgulho completamente camuflado de virtude? Com certeza escondia. A analogia do carona ilustra muito bem isso. O orgulho silencioso dela estava ali, só latente, aguardando as condições ideais de temperatura e pressão para se manifestar. Só esperando a oportunidade. Isso, e é exatamente essa a configuração do palco para a verdadeira aprovação que se aproxima na história. O que torna essa narrativa tão espetacular como estudo de caso é que o teste elaborado por Deus ou o Senhor, como os registros pontuam ali, não envolve um desastre natural. Não tem doença incurável. Não! E nem um aprofundamento da miséria dela. O teste supremo é literalmente entregar as chaves do carro. Toma a direção. É colocar a irmã M no assento do motorista no meio da tempestade que ela afirmava saber navegar com maestria. A aprovação real dela é receber o dinheiro. E aqui, olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante.
porque um caminho totalmente inesperado é aberto para melhorar as condições de vida dela e de forma radical. Uma virada de chave completa. De repente são confiados a ela todos os recursos e os meios materiais que ela passou a vida inteira julgando. Dinheiro que ela dizia que usaria com sabedoria absoluta para a glória de Deus. E é aí que o perigo mora. E nesse exato ponto de virada, tem um alerta monumental na base dessa história. O estado de prosperidade repentina é classificado diretamente pelo texto como o inimigo mais perigoso. O próprio título do material, como a gente falou no início, cita o engano das riquezas. E por que engano, né? Pois é uma transição muito brutal. A nossa protagonista é arrancada daquela familiaridade da pobreza e lançada de paraquedas num universo de exaltação e de extravagância. Um ecossistema novo que opera sob regras emocionais que ela desconhecia por completo. E há um detalhe anterior a essa riqueza que a fonte cita que a gente precisa resgatar para entender o tamanho da queda. Qual detalhe? Durante os anos de escassez, a irmã Má já possuía algo de extremo valor. O texto chama de o talento da influência. Ah, sim, o talento da influência. Compreender o peso disso é crucial para nossa análise. Porque ter influência na pobreza significa que o respeito e a atenção das pessoas ao redor são conquistados puramente pela essência da pessoa. Pelo exemplo de vida, né? Isso, pela integridade, pelo caráter que foi provado nas dificuldades. Não existe nenhuma transação comercial ou interesse financeiro comprando apoio de ninguém ali. Não tinha ninguém bajulando ela por dinheiro. Exato. A influência dela era genuína porque nascia da sinceridade das lutas diárias dela. Mas, de repente, o cenário é reescrito do zero. Ela recebe o que o texto chama de o talento dos meios. Que é o capital material mesmo, o dinheiro. O dinheiro vivo. E se nós conectarmos essa troca de talentos ao comportamento humano geral, dá para perceber que a riqueza não entra na vida de alguém como se fosse uma folha em branco. Nunca entra. O teste dela não era sobre preencher planilhas de contabilidade ou aprender a administrar um orçamento doméstico maior. O verdadeiro teste envolvia administrar a própria identidade. Principalmente no momento exato em que a urgência da sobrevivência física desaparece. Esse é o ponto-chave. Porque, pensa bem, quando a mente não precisa mais gastar 90% da sua energia se preocupando com o pão de amanhã, um vácuo de propósito se abre. Para onde essa atenção vai ser direcionada agora? E essa é a grande armadilha. O dinheiro atua de forma idêntica a um poderoso catalisador químico num laboratório. Como assim, um catalisador? Ele raramente adiciona elementos novos e estranhos à personalidade de alguém. O que ele faz é acelerar, expandir e dar muita vazão a reações e desejos que já estavam ali dentro. Só que escondidos. Em estado de latência, contidos apenas pela pura falta de meios. Por isso que o uso da palavra engano para descrever as riquezas é de uma precisão cirúrgica na fonte. É uma palavra muito forte. Sim, a riqueza não atacou a irmã M frontalmente. Não teve um combate épico e visível. A riqueza a seduziu. E é por isso que o declínio dela, como o texto relata, é descrito como um processo silencioso, um esvaziamento quase invisível nos primeiros momentos. É exatamente o que acontece. O relato mostra que o afastamento dela dos próprios princípios e daquela dependência bonita de Deus que ela tinha ocorre quase imperceptivelmente. Não foi do dia para a noite. Não existiu um grande evento de ruptura. Não teve um dia em que ela acordou, olhou no espelho e declarou, tipo, a partir de agora serei uma pessoa consumista, fútil e avarenta. É a velha metáfora do sapo na panela de água esquentando aos poucos. Perfeito, a água foi esquentando. E como é que esse engano se materializa na vida prática dela? Começa por uma alteração muito sutil nos padrões de consumo. O capital começa a ser drenado, não para aqueles propósitos altruístas e maravilhosos que ela discursava quando estava lá no banco do carona criticando os ricos. Claro que não. O dinheiro vai para a aquisição de futilidades. Há menções super claras no texto sobre o desejo de rodear os filhos com coisas do mundo. Uma busca para satisfazer desesperadamente a concupiscência dos olhos. E essa expressão concupiscência dos olhos, ela revela uma fome profunda que vai muito além do mero ato de ir lá e comprar algo. Vai para o psicológico, né? Muito.
Trata-se daquele desejo insaciável pelo materialismo superficial como uma forma de validação. Imagina só, depois de anos sendo praticamente invisível socialmente por causa da pobreza, o dinheiro de repente oferece a oportunidade de comprar a atenção do mundo. De ser vista. Exato. É uma tentativa desesperada de preencher um vazio psicológico com estética e com posses. E essa mudança de prioridade interna desencadeia um efeito dominó terrível no ambiente externo dela. Afeta todo mundo ao redor. O ciclo social sofre uma mutação drástica. A casa da família, que antes era descrita como um local de simplicidade, de devoção, passa a ser frequentada e ocupada por pessoas que, no auge da fase devota da irmã M, seriam totalmente intoleráveis para ela. Pessoas que ela abominava. Isso. Ela começa a se cercar de indivíduos cujas opiniões e ocupações estão em franca contradição com absolutamente tudo o que ela pregava antes. Isso afeta a própria estrutura familiar de forma letal, como a gente vê na fonte. A figura do marido entra na equação tomando umas atitudes drásticas também. É o ponto muito interessante do relato. Os registros lá apontam que ele se envolve em profissões que são descritas como de caráter peculiar e ofensivo. Palavras pesadas para a época. Bem pesadas. E diz que essa nova realidade profissional exerceu uma influência extremamente negativa e corruptora sobre o lar. O resultado prático e devastador disso tudo foi a destruição completa do culto familiar. Aquele momento de conexão diária, né? Que acabou. Aquele altar de orações diárias que antes era basicamente o centro de gravidade da casa nos tempos difíceis, ele é gradualmente abandonado em favor dos novos interesses mundanos. As orações simplesmente cessam. É o silêncio espiritual tomando conta da casa. Exato. Mas eu quero colocar uma lupa numa justificativa que a irmã M apresenta para si mesma no texto, porque tem um ponto de interrogação gigantesco nas motivações dela aqui. Qual justificativa? A alegação dela era de que esses gastos supérfluos, a aceitação dessas novas companhias duvidosas e toda essa mudança de hábitos eram medidas necessárias para, olha a ironia, manter sua influência naquele novo círculo social abastado. Ah, a velha desculpa da influência. Pois é, ela argumentava que precisava criar um ambiente em harmonia com essas novas opiniões alheias para poder continuar sendo ouvida. Isso soa para mim como uma confusão trágica entre fazer o bem e ser bem vista, sabe? É uma linha muito tênue que ela cruzou de propósito. E aí eu te pergunto, até que ponto essas novas amizades e o comportamento do marido são, de fato, a origem dessa queda dela? E até que ponto tudo isso é só um grande álibi, uma fachada para o desejo puro e simples de pertencer a uma elite que ela antes jurava que desprezava? Nossa, essa pergunta toca no nervo central do engano das riquezas. O ambiente, os novos frequentadores da casa e até mesmo as escolhas super duvidosas do marido, eles funcionaram apenas como veículos facilitadores. Foram convenientes. Foram as desculpas perfeitamente convenientes para mascarar a transformação que já tinha ocorrido dentro da mente dela. A falácia monumental foi ela acreditar que o próprio caráter podia ser negociado em troca de um espaço na mesa dos ricos. Nossa, isso é forte. Mas é a realidade. O verdadeiro núcleo do problema ali não foi a corrupção por terceiros, foi o abandono totalmente voluntário da convicção interna que antes definia quem ela era. Ela abriu mão por escolha própria. Sim. Lembra que a gente comentou que, no passado, na pobreza, todos reconheciam a sinceridade feroz dela? Sim, que ela tinha aquela influência genuína. Pois é, a força motriz da vida dela era a dependência da luz divina. Só que, com a conta bancária cheia, ela pegou essa dependência sagrada e a trocou pelo seu próprio entendimento. Ela achou que sabia mais. Ela começou a moldar ativamente a própria moralidade para se encaixar nas opiniões de pessoas superficiais, só para manter um status recém-adquirido. Que loucura. E a ironia trágica, e talvez a maior lição desse caso inteiro, é que ao tentar usar a riqueza para comprar relevância social e manter a tal influência, o dinheiro a privou cirurgicamente do único tipo de influência que tem peso real. Qual? A autoridade que é baseada num caráter inegociável. Uau!
É a constatação super dolorosa de alguém que troca uma bússola moral por um espelho, né? Bela imagem. É exatamente isso. Porque em vez de direcionar e iluminar o ambiente ao redor dela, com os próprios princípios, ela passou apenas a refletir o brilho opaco daquela sala onde ela estava. Ela virou só um reflexo dos outros. Só um reflexo. E essa negligência existencial nos leva para o desfecho e para as consequências das ações dela no texto. Porque a reação divina a toda essa transformação não é aquele clichê que a gente espera de um raio punitivo caindo do céu. Não é um castigo imediato de novela. Não tem um drama instantâneo. A pedagogia aplicada ali no relato é muito mais sutil, é mais profunda e até mais cortante. A decisão divina descrita é simplesmente deixá-la andar nos próprios caminhos por um determinado período. Que é assustador, se você parar pra pensar. Muito. É o ato de entregar a uma pessoa as chaves da sua própria destruição, só que disfarçada de sucesso. É permitir que os desejos superficiais do coração sigam livres, sem barreiras. E qual o objetivo disso, segundo o texto? É demonstrar que a força humana baseada no egoísmo era a verdade a maior das fraquezas. É o paradoxo total. E que aquela sabedoria focada puramente em acumulação e aparência é loucura. A diretriz lá é clara: o orgulho humano será abatido. É o que a gente pode classificar como a consequência natural do livre-arbítrio na sua forma mais irônica possível. É deixar a pessoa livre para engolir até o final as consequências amargas das suas próprias escolhas vazias. O famoso cuidado com o que você deseja, né? Exato. E nesse contexto, a inserção da sabedoria bíblica que a fonte traz é genial, especialmente aquele trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Aquele que fala do coração pesado? Esse mesmo. Ele age como uma chave de leitura psicológica simplesmente brilhante para toda essa narrativa da irmã M. O texto traz um alerta super severo contra deixar o coração ficar sobrecarregado, mas a construção frasal exata é deslumbrante. Ele fala da embriaguez dos cuidados da vida. Embriaguez, olha a escolha dessa palavra. É perfeita. E por que embriaguez? Porque a prosperidade material desmedida, esse excesso de ocupações puramente mundanas e a obsessão constante por manter aparências, tudo isso tem um efeito inebriante que é idêntico ao efeito do álcool no sistema nervoso. Deixa a pessoa tonta, fora de si. A riqueza cega o senso de direção, ela amortece o discernimento moral da pessoa, altera completamente a percepção do que é perigo real e cria uma falsa e eufórica sensação de controle e de invencibilidade. A pessoa se acha intocável. O indivíduo fica totalmente entorpecido. Ele vai tropeçando nas próprias vaidades, mas acreditando piamente que está marchando numa linha reta impecável. E a irmã M estava completamente embriagada por essa nova vida. Completamente. O alerta que ecoa dessa história é sobre a necessidade vital de uma vigilância mental constante. É um aviso brutal contra a hipnose de um mundo que condiciona o ser humano a depositar toda a sua fé e a sua segurança naquilo que pode ser tocado, que pode ser medido, que pode ser comprado. E esquecendo o mais importante. Esquecendo totalmente da engenharia interna daquilo que a pessoa deveria ser em essência. Mas sabe, mesmo diante dessa embriaguez profunda da irmã M, dessa descida vertiginosa dela para irrelevância moral, o material ainda destaca um elemento final de misericórdia, o que é bem interessante. Sim, a história não acaba num precipício absoluto. Não. O Senhor ali no relato não fecha a porta abruptamente. Tem uma intenção declarada de proporcionar à irmã M um último vislumbre do chamado tesouro celeste. Uma chance de abrir os olhos. Uma última chance. O propósito disso, pelo que a fonte indica, é puramente comparativo. É dar a ela a chance de colocar tudo na balança final da própria consciência. Pesando as duas realidades. Isso. De um lado, a realidade inabalável e cristalina dessa herança eterna, espiritual, e do outro, essa estrutura feita de papelão e de aparências que ela dedicou tanto esforço para construir com o dinheiro dela. E o texto ainda
sela essa reflexão de uma forma muito poética. Com Romanas, né? Isso, evocando o 8º capítulo da Carta aos Romanos, que reforça aquela promessa monumental de que absolutamente nada, nem tribulações, angústias, abismos profundos ou qualquer força na criação possui o poder de separar o indivíduo do amor de Deus que está em Cristo. É um encerramento muito forte para o texto-fonte. Então, o que todo esse arco narrativo gigantesco nos diz sobre o comportamento humano na prática? Olha, muita coisa. Fica muito forte a percepção de que, às vezes, o maior confronto com a nossa própria mediocridade ocorre não quando os nossos planos dão errado, mas justamente quando nos é permitido seguir por um caminho de sucesso material estrondoso que lá na frente culmina no vazio absoluto. É o sucesso que revela o fracasso interno. Perfeito. Isso prova um ponto essencial da nossa exploração de hoje. A autossuficiência, que é baseada puramente no saldo bancário, é uma fraude estatística, e a identidade verdadeira precisa, quase que obrigatoriamente, ser resgatada dessa embriaguez de sucesso. Isso levanta uma questão importantíssima que permeia não só a história antiga da irmã Miami, mas a própria estrutura da nossa sociedade contemporânea. Que questão? Qual é a métrica que a gente utiliza para definir o valor absoluto das coisas? E, por consequência, o nosso próprio valor no mundo. É a pergunta de $1 milhão, literalmente. A narrativa arquiteta um contraste magistral entre duas formas de existir. Há o caminho dessa embriaguez dos cuidados da vida, onde a ansiedade crônica para sustentar um personagem consome qualquer traço de propósito genuíno da pessoa. Uma exaustão para fingir ser quem não é. E, em oposição direta a isso, há a lucidez desse amor de Cristo, que é uma realidade cuja estabilidade não flutua de acordo com as altas e baixas dos mercados financeiros. E é imperativo ressaltar algo sobre a natureza da riqueza nessa história toda. O texto não fala mal do dinheiro, ensina. A gente viu, o dinheiro recebe a denominação técnica ali de talento, dos meios. O texto reconhece a utilidade neutra do dinheiro. A ferramenta. Isso. O que sofre uma condenação veemente é o ato de permitir que esse talento haja como um parasita, substituindo o caráter da pessoa, dissolvendo a devoção e desmagnetizando a bússola interna de quem ela é. O problema não é o dinheiro, é a pessoa. O engano, a grande ilusão do título, não reside no brilho sedutor da moeda de ouro. O perigo real mora na escuridão do coração de quem a segura e que voluntariamente permite que o reflexo do metal ofusque totalmente a sua visão de longo prazo. É de uma profundidade absurda. Nós iniciamos essa nossa exploração de hoje olhando para uma mulher em seu confortável, e suposto pedestal da pobreza, alguém que distribuía sentenças severas contra os mais ricos, armada com toda aquela arrogância silenciosa da certeza de que, em condições iguais, ela faria tudo diferente e faria muito melhor. A teoria é sempre linda. Sempre. Só que o palco então gira. A vida cede exatamente o que ela afirmava dominar. Ela recebe a abundância. E num roteiro quase metódico e tragicamente previsível, ela repete, passo a passo, os exatos mesmos deslizes e pecados que tanto condenava. Um por um. Tudo isso impulsionada por uma necessidade febril de manter aparências e de garantir uma cadeira num teatro social que outrora ela afirmava desprezar. Foi necessário que o ápice da sua sagacidade financeira e social fosse exposto como uma verdadeira loucura existencial para que, através daquele choque do vislumbre final do tesouro verdadeiro, houvesse a possibilidade dela em reencontrar a essência deixada pelo caminho. É uma jornada e tanto. E embora essa jornada possua raízes num contexto religioso bem específico da época, o núcleo dela funciona como um espelho de altíssima definição para a nossa cultura atual. Um espelho que a gente muitas vezes evita olhar. É só observar a exaustão coletiva hoje em dia. Milhões de pessoas correndo incessantemente numa roda de hamster, numa busca alucinada para maximizar lucros, escalar na carreira, blindar-se contra qualquer tipo de privação futura. A correria nossa de cada dia. O esforço logístico para isso é imenso, mas a preparação moral para a chegada lá no topo é quase nula. Ninguém parece dedicar tempo investigando quem se tornará no minuto exato em que a sobrevivência básica deixar de ser o principal problema. A restrição de dinheiro é excelente em esconder falhas severas de caráter sob o manto respeitável da necessidade diária.
A pessoa não faz porque não pode. Exato, ela não tem a opção de errar daquele jeito. Já a abundância não oferece esse esconderijo. A riqueza age como um holofote implacável, iluminando e expondo em altíssima resolução quem cada indivíduo realmente é no seu íntimo. Há uma tendência humana quase que automática de orar, de clamar e de investir todas as energias possíveis para conseguir um resgate durante as grandes tempestades da nossa vida. A gente sempre quer sair da crise. A nossa busca incessante é sempre pelo alívio, pelo sol, pela calmaria financeira. Mas, se a observação atenta do colapso silencioso da irmã M carrega algum ensinamento universal para quem está acompanhando a nossa análise, é a constatação de que o verdadeiro perigo pode não estar no naufrágio. Pode estar no resgate. Pois é, a pergunta mais cortante, e eu diria até a mais assustadora que se impõe após uma reflexão dessa magnitude, não é sobre como sobreviver ao caos. Qual é a pergunta, então? A pergunta é quem cada um de nós seria no exato milésimo de segundo em que a tempestade cessasse e nós tivéssemos em mãos absolutamente tudo o que o nosso ego sempre desejou. Nossa, pesadíssimo. Será que é possível que, para uma parcela significativa da humanidade, a melhor e mais íntegra versão de si mesmo só consiga existir enquanto houver a falta? Fica essa reflexão contundente para quem nos acompanha nesse mergulho de hoje. É um questionamento que tem o poder de mudar completamente a forma como nós enxergamos nossos próprios desejos de sucesso e de dinheiro. É para levar para a vida toda. Um excelente encerramento para a nossa análise profunda de hoje. Nós ficamos por aqui com essa pulga atrás da orelha. E até o nosso próximo encontro.